Bagdá, num povoado distante, havia um casal de velhinhos muito pobres. A vida não costumava sorrir para eles. Naquele tempo, Bagdá era uma cidade muito próspera, governada pelo ambicioso sultão Sadala. Ele era muito apreciado pelos ricos, por isso recebia constantemente os mais valiosos presentes e muitas homenagens. A sua glória reluzente era admirada e invejada por governantes e moradores de todo o Oriente. O sultão Sadala fazia negócios com governantes muito ricos. Assim, Bagdá continuava a prosperar. Em contraste com isto, o pobre casal de velhinhos continuava a ter dificuldades financeiras. Seus recursos eram tão escassos quanto as águas do rio Nilo em períodos de seca. Eles não tinham mantimentos suficientes para calar a voz da fome que ecoava em seus estômagos e aplacar o beijo quente da sede em seus lábios. Para eles, viver era pior do que morrer. A humilde tenda em que moravam servia para protegê-los da fúria escaldante do sol, mas não se parecia em nada com as maravilhosas construções de ouro e pedras preciosas tão comuns em toda Bagdá. A idade avançada era um obstáculo implacável. Por isso, os velhinhos não eram bem-vindos no comércio. Apesar de serem açoitados diariamente com as violentas chibatadas da vida, os velhinhos nutriam em seus nobres corações uma fé incomparável e não permitiam que a chama da lâmpada da esperança se apagasse. Bagdá continuava a prosperar e a fama do sultão Sadala chegava aos lugares mais distantes da terra. Todas as manhãs, o persistente velhinho deixava a sua companheira na tenda e partia rumo a um rio que corria ali perto. O rio tinha as águas barrentas e sujas, mas era tudo o que eles tinham para continuar sobrevivendo. Às vezes, o velhinho ficava muitas horas esperando um peixe na sua rede de pesca, mas era muito grande a decepção quando galhos de árvores, pedras e objetos sem valor eram o resultado da pescaria. E foi assim por muito tempo. O velho pescador continuou tentando a sorte e não permitia que a sua fé fosse abalada. Era mais fácil as pirâmides do Egito virarem pó. Bagdá continuava a prosperar. Mais palácios, mais moradias e mais monumentos eram construídos. Mas os velhinhos continuavam miseráveis e esquecidos. O povoado distante em que moravam começou a ser alcançado pelo grande trabalho de urbanização realizado pelo tão famoso sultão Sadala. Será que os velhinhos mudariam de vida? Rapidamente, o pequeno e distante povoado se transformou em uma das maravilhas de Bagdá. Mas as pessoas de muitas posses se recusavam a ter como vizinhos dois velhos miseráveis. Os ricos convocaram uma assembleia e exigiram que o sultão não permitisse que o pobre casal continuasse vivendo ali, pois manchava a reputação de prosperidade de Bagdá e estragava a sua beleza. O sultão era muito respeitado pelo povo e, temendo que a ira da população ascendesse, não quis decepcioná-los. Por isso prometeu eliminar os habitantes indesejados. Então o sultão pensou em como resolveria o problema. No dia seguinte, discretamente,
O sultão foi pessoalmente comunicar aos velhinhos o desejo do povo. Maravilhoso sultão, por que manchas teus calçados reais, pisando neste solo tão pobre de nossa tenda? Disse o velhinho pescador. Não temos nada para oferecer-lhe, porque somos os mais miseráveis de todos os povos. Mas seja bem-vindo e que Alá o abençoe, disse a velhinha logo em seguida. O sultão explicou o motivo da visita e os velhinhos ficaram horrorizados. Rapidamente, a alegria por terem recebido na pobre tenda um homem da mais elevada nobreza se transformou na mais profunda tristeza. O sultão não quis parecer cruel, por isso pensou muito bem numa estratégia para realizar o desejo do povo e passar a impressão de que tudo foi feito com justiça. Ele disse: trouxe comigo este valioso anel de ouro e rubi. Pertenceu aos mais nobres governantes dos meus antepassados. Darei a vocês para que guardem no mais secreto dos esconderijos. Amanhã retornarei e exigirei de volta o anel. Se vocês cuidarem bem dele, darei a vocês muitos dos meus tesouros para que nunca mais sofram com a miséria. Mas, se não cuidarem dele, infelizmente terão que morrer. Os velhinhos ficaram apavorados. Pegaram o anel e prometeram que o devolveriam em bom estado no dia seguinte. O sultão se despediu e saiu da tenda. Logo em seguida, os velhinhos enrolaram o anel numa meia velha e guardaram numa gaveta. Acharam que o anel estaria seguro, mas algo que jamais imaginaram, o sultão levou com ele um espião e ordenou-lhe que entrasse na tenda na calada da noite, pegasse o anel e o atirasse no pequeno rio poluído, onde o velho pescador ia pescar todos os dias. Assim o anel desapareceria para sempre e os pobres velhinhos seriam condenados à morte. O espião fez exatamente como foi ordenado. No dia seguinte, com muito desejo de receber homenagens dos ricos, o sultão voltou à tenda dos velhinhos miseráveis e exigiu que devolvessem o anel. Os velhinhos estavam confiantes e felizes, pois tinham a certeza de que seriam bem recompensados pelo sultão e que as dificuldades acabariam. Mas, para a surpresa dos dois, perceberam que o anel havia misteriosamente desaparecido. Rapidamente, o sultão os condenou à morte. Por favor, em nome de Alá, tenha misericórdia, suplicou a velhinha aos prantos. Perderam o mais precioso anel de todos os reinos. Certamente a minha justiça cairá sobre vossas cabeças, respondeu o sultão Sadala. Estamos tão velhos que, mesmo que o anel estivesse conosco, não viveríamos muito tempo na riqueza. Minha velha, aceitemos o nosso destino, disse o velho, já conformado. Apressado para aplicar a pena de morte, o sultão é surpreendido com um pedido do velho. Permita-me voltar ao rio para realizar um último desejo. Deixe-me tentar pescar para saciar a nossa fome. O sultão liberou o velho pescador. Com sua rede de pesca cheia de remendos, o velho foi ao rio tentar a sorte. Por algum mistério, o velho conseguiu pescar em alguns minutos
mais peixes do que conseguiu pescar em toda a sua vida. Ele mal podia acreditar no que havia acontecido. Voltando à tenda, a velhinha também ficou bastante impressionada com a quantidade de peixes que o seu companheiro carregava. Rapidamente, a velhinha pegou alguns peixes para preparar as suas últimas refeições. Ainda tristes com o destino trágico que teriam após a refeição, o mistério da pescaria abundante foi logo esquecido. Quando a velhinha cortou o primeiro peixe e pensou que aquele seria o início do fim, eis que um acontecimento maravilhoso encheu a tenda de gritos de alegria. O valioso anel de ouro e rubi estava lá, na barriga do peixe.